Quarto, arte de servir. Bem, primeiro a gente vai ler, depois a gente volta comentando o texto. Arte de servir é o título. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte ao semelhante, isto corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo, uma enxada ou uma caçarola, excelentes pontos de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Então ele vai falar essa lição sobre servir, né? Como servir é uma arte, e como uma arte a gente tem que fazê-la de bom grado. Nenhuma arte se faz de mau grado ou pressionado, porque a arte, o nome já diz, arte, você tem que estar inspirado. Então, arte de servir. Servir é uma arte. E Jesus disse assim: bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí nós vamos ver o contexto do verbo servir, né? Na visão cristã. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. Se estivermos, ele está falando bem claro aqui, Emmanuel, se nós estivermos na companhia de um espírito de serviço, com a vontade de servir, com o desejo de servir, de trabalhar, de produzir, ou seja, se estivermos produzindo, trabalhando, nós estaremos sempre bem guardados. Então, hoje eu diria assim, é uma fórmula para nós nos mantermos livres das obsessões. Como? Mantendo-nos sempre em serviço, porque estaremos sempre bem guardados em qualquer serviço, serviço do bem, né? Em serviço do bem, você vai estar ocupado e naturalmente bem guardados, porque o serviço do bem, você vai estar sendo inspirado pelo bem, vai estar produzindo o bem, então você vai estar guardado. Então, uma maneira de ficarmos livres das obsessões, das tentações, dos maus espíritos, é o trabalho no bem. Muitos de nós pensamos assim: quando eu estou obsediado, eu não posso trabalhar.
não posso desenvolver um trabalho, né, produtivo. Pelo contrário, pode. O que não pode é produzir um trabalho de caridade que auxiliaria, por exemplo, um comentário, uma palestra. Seria melhor que você, por estar obsediado, e pode levar, a obsessão pode estar atuando no campo mental da pessoa, então inspira ela no momento que ela está aconselhando, ensinando algo errado. E ela não vai perceber isso. Então é melhor ter tarefas no bem que não sejam tarefas de cunho explicativo, elucidativo, né, de transferência de conhecimento. Mas o restante você pode fazer, não pode ficar desocupado, sem fazer nada, como se fosse você não está, o que eu quero dizer é que você não está impedido de trabalhar, só tem que pensar bem no tipo de trabalho que você vai fazer. Tendo um trabalho onde você possa se garantir com a cabeça ocupada, o tempo ocupado, é o melhor trabalho que você pode desenvolver. Aí já é um tratamento de desobsessão. Não precisa só ir ao centro espírita. Já é um tratamento de desobsessão. Eu começo a perceber que já estou meio influenciado, começa as tristezas me atacar, pensamentos mudarem de ideia, começo a estar mais nervoso que o habitual, começo a pensar coisas que me deixam desesperançada. Bom, e não tenho motivo aparente, um desânimo. Então eu já começo a fazer o meu próprio tratamento. Como? Olha, está na hora de eu ler um livro, está na hora de eu não somente ler, buscar entender o livro, ouvir uma palestra. Eu posso também auxiliar algum trabalho de caridade, mas desde que eu não esteja dirigindo esse trabalho ou transferindo conhecimento, eu posso ajudar de maneira braçal. Ou seja, eu posso fazer atividades que me ocupam a mente, o corpo, e faz o tempo passar. Isso faz com que as obsessões, elas vão perdendo com o tempo as conexões, as afinidades com seus hábitos, com alguns hábitos da pessoa que está obsediada. E assim elas vão deixando a pessoa, ou perdendo essa conexão, essa afinidade, elas vão perdendo a influência sobre a pessoa. É uma maneira tranquila de você fazer um trabalho de desobsessão. Mas é lógico que eu estou falando aqui não é algo assim, eu fiz uma vez, pronto, já estou livre. Não. Assim como uma obsessão também não aconteceu da noite para o dia, ela veio devagarinho. Ela veio devagarinho, mudando sua maneira de pensar. No começo ela sugeriu uma coisa, você não aceitou. Daqui a pouco ela sugeriu uma outra, você já aceitou. Daqui a pouco ela já sugeriu duas, você aceitou uma. 3, você aceitou 2. 4, você aceitou 3. Então ela foi vestindo. Você foi incorporando, pegando a ideia de um espírito que não era bom e dando um corpo nessa ideia. Por isso que é incorporar, dando uma forma nessa ideia dela, do espírito, que não era um espírito bom. Por isso nós chamamos de obsessor. Mas pode ser apenas um espírito zombeteiro, pode ser apenas um espírito influenciador ali do local. Mas você se deixou levar. Não percebendo, você se permitiu entrar na sintonia. Depois que já estabelece uma sintonia, é um pouco mais difícil. Então, por isso o tratamento que nós estamos falando aqui, ele já está dando uma forma para você se tratar, ocupar-se no bem, trabalho no bem, mente no bem, mas não é um dia, também 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até que você vai perdendo, as influências vão desaparecendo gradativamente. Os sintomas que você já havia percebido em você vai desaparecendo gradativamente. Pronto. Às vezes você está num lugar que não tem como tomar um passe, e num centro espírita não está à deriva, não. Continuando a lição.
A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Não há nada que defenda mais uma pessoa, o ideal de uma pessoa, do que a sua obra, né? Aquela obra verdadeira. Não há nada que defenda uma planta do que o que ela produz. A natureza está mostrando isso para nós. A natureza nos serve, porque o texto é servir, né? A arte de servir. Quando nós servirmos, vamos fazer o inverso. Quando a natureza nos serve, a forma que ela nos serve é como a utilizamos. Servir é se tornar útil. Então, uma pedra tem utilidade, uma planta tem utilidade, um micro-organismo tem utilidade, uma bactéria tem utilidade. Tudo no universo tem utilidade. É isso importante nós entendermos. E imagine nós, seres humanos, seres mais evoluídos da criação na Terra, no corpo físico, não termos utilidade nenhuma. É impossível. Tem utilidade. No mínimo, de se utilizar das predisposições da natureza. No mínimo, gerenciar a natureza. Então, a criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Aí ele vai falar dos reinos inferiores, dos reinos mais simples, mais inferiores, as mais altas esferas, aquelas que a gente nem conhece, todas as coisas servem a seu tempo. Tudo tem utilidade. Como nós já falamos, tudo nos serve a seu tempo, a seu momento. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, então, existe a lei do trabalho. Está no livro dos Espíritos das Leis Morais, a lei do trabalho está lá. Ele está mostrando como a lei do trabalho utiliza essas predisposições da natureza, de tudo que existe à nossa volta. Ela divide com a divisão e a especialização. Ela divide as coisas como podem ser utilizados e as usa conforme a sua especialidade. Nas tarefas, ele prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Então, tudo é útil no reino de Deus, em todo o universo. Tudo é útil, nada está ali por acaso. Essa árvore, ele vai dar alguns exemplos. Essa árvore cuidará enfermidades. Então, existe uma árvore só para enfermidades. Aquela outra produzirá frutos. A outra já vai produzir frutos. Essa aqui não produz fruto nenhum, mas ela é boa fazer um chá, curar uma enfermidade, fazer algum curativo, etc. Está mostrando, para nós. Há pedras que contribuem na construção do lar. Ela pode colocar ela como alicerce de uma casa, né? Pode colocar ela como até muro de arrimos. Mas há outras que apenas calçam o caminho onde a gente pisa. Olha que interessante. Algumas pedras podem ser o rochedo de sustentação de uma montanha, para que ela não deslize na cidade. Então, está mostrando que tem utilidade. São especialidades, né? Ou seja, cada um tem que ser utilizado naquilo que pode. A Marta faz uma pergunta assim: mas tem trabalhadores fazendo bem e ficam obsediados. Qual a razão? Bom, teria que observar, porque quando a gente está falando aqui dessas obsessões mais simples, né? Existem obsessões que já vêm de resgates kármicos. Então, já vem de afinidades, de acertos de contas de outras reencarnações. Aí é o caso mais grave de obsessão. É preciso ser feito um tratamento mais dedicado. Mas o que eu falei aqui no começo, que a gente pode se livrar dela constantemente, é das obsessões mais simples, daquelas influenciações, daquelas interferências de pensamentos, de atitude, né? E essas são trabalhos mais simples. Eu diria assim,
que a gente convive mais diariamente. Porque aquelas em que um espírito está destinado por algum motivo a se vingar de você, essa você vai ter que realmente trabalhar na sua reforma íntima. Ao que, num comportamento, numa atitude que levou a feri-lo, magoá-lo, a torná-lo vítima da sua sagacidade, da sua maldade, da sua incúria. Mas, caso contrário, são espíritos influenciadores, zombeteiros, obsessões mais simples, do ambiente, dos locais, esses você consegue se livrar tranquilamente, trabalhando, colocando em prática um trabalho para o bem, um trabalho do bem, para o bem, você se livra deles com muita tranquilidade. Tranquilidade eu não digo, leva tempo, mas se livra. Essas obsessões, quando uma pessoa está trabalhando, às vezes ela entra em obsessões mais graves, porque ela tem condições de lidar com situações mais graves. Vamos dizer assim que muitos de nós estamos agraciados pela misericórdia de Deus para não enfrentarmos inimigos do passado, porque não teríamos condições nenhuma, nem mental, nem emocional, nem física, para passar por um processo obsessivo, e nem de entendimento. Então, quando eu vou evoluindo, por isso que o Cristo falou bem claro, será mais cobrado de quem muito for dado. Quanto mais você tem, mais lhe será cobrado, caso seja necessário, né? Então, a misericórdia de Deus faz com que você, não tendo dinheiro, ou seja, não tendo conhecimento, não tendo experiência, não tendo condições de pagar uma dívida, não adianta mandar um cobrador. Se manda um cobrador porque você já emprestou dinheiro, já gastou o dinheiro. Então, que você merece um cobrador, merece. Mas a misericórdia é que não deixa esse cobrador chegar até que você tenha condições de pagar, tenha dinheiro. No caso nosso da obsessão, você fez, sim, cometeu erro, delito no passado, mas eles não chegam para te cobrar, as suas vítimas, porque ainda você não teria condições de pagá-la. Mas, a partir do momento que você começa a ter essas condições, é natural que você primeiro quite suas dívidas. Um cristão correto seria o seguinte: a partir do momento que eu vou ganhando dinheiro, é mais do que correto que eu vá e pague as dívidas que eu deixei para trás. Certo? O pai forneceu ao filho, homem, ser humano, não homem masculino, homem, a casa planetária. Ao ser humano, ele nos deu a casa planetária, o planeta Terra, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar a criatura a arte de servir. Então, vamos pensar assim, nós temos esse planeta todo aqui, inteiro, para que a gente, através dele, do exemplo dele, observando a natureza, a gente aprenda com ela. Isso é maravilhoso. Lógico que ele também enviou o Cristo para nos mostrar exatamente isso. E antes de Jesus, diversos outros espíritos evoluídos, e depois de Jesus, outros também que estão nos mostrando que se nós tivéssemos mais uma amorosidade, uma aliança de amor com a natureza, com o planeta, estaríamos conduzindo a forma como nós estamos fazendo hoje de evolução. Ao invés de destruir o planeta, estaríamos cuidando do planeta e aprendendo com o planeta, interagindo com o planeta, né? Então, para ensinar a criatura a arte de servir ao planeta e ser servido pelo planeta. Porque se eu sirvo, eu serei servido. Se lhe foi doada a pólvora, ele está mostrando aqui um exemplo, por exemplo, destinada à libertação
da energia, e se a pólvora permanecesse utilizada por um instrumento de morte, isso corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Então, a pólvora, descobrimos a pólvora, é um exemplo. Ela tem a destinação dela é liberar energia. Aí eu posso pensar duas coisas. Eu posso usar essa liberação de energia da pólvora para o bem ou para o mal. Então, o ser humano ainda não sabe servir. Então ele pega a pólvora, né, e vai utilizar para fazer armas de destruição. Ah, mas isso quem criou foi Deus, isso é da natureza. Então, se não fosse esse uso, existem outros elementos de uso, inclusive elementos em que a pólvora pode dar uma vazão de energia grande, uma vazão de energia e dissolver miasmas do ambiente. Ela também pode curar algumas micoses na pele. Você põe pólvora e limão. Enfim, o que nós queremos dizer é que a utilização indevida é responsabilidade do homem, da inteligência do homem. O homem é bélico, o homem é realmente violento, se deixa levar pela violência. Então, ele faz arma de destruição. Mas isso não tem nada a ver com Deus, porque ele está bem claro, ó, o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Interessante. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, então não vamos esquecer que Jesus passou aqui, entre nós, trabalhando. Trabalho não é algo ruim, é algo bom. Ocupa quando trabalha do bem, para o bem. É importante eu entender isso, porque imagina que alguém fala assim, então eu estou trabalhando, fazer qualquer coisa. Não, trabalho é toda ocupação útil para o bem. Não é emprego, há uma diferença entre trabalho e emprego. Vamos entender aqui a diferença. Emprego é quando você é remunerado, sempre. Ninguém tem um emprego de graça. Mas o trabalho nem sempre é remunerado. Olha a diferença. O emprego, você pode ter um emprego que você produz para os outros, mas o trabalho você sempre produz para você. E pode também produzir a outros, mas sempre para você. Outro item que pode separar o trabalho do emprego. O trabalho, ele é uma ocupação útil, que beneficia, que eleva, que aprimora, que desenvolve. O emprego nem sempre. Eu posso ter um emprego de ser um traficante, ganho bem, tenho meu horário de trabalho, tá ótimo, né? Posso até ter um emprego que, hoje em dia a gente pode ter um emprego até registrado que faz mal às pessoas. Por exemplo, eu tenho um emprego na empresa Souza Cruz, eu produzo cigarros, que sei que esses cigarros vão levar pessoas a vícios, e esses vícios vão levar as pessoas ao câncer de pulmão. Tudo bem, estou até registrado na justiça, ganho lá no 13º, compareço lá, tudo certinho, né? Me ampara, a lei me ampara, me permite ocupar minhas horas com algo que destrói o próximo, o meu irmão. E se eu for o usuário desse cigarro, estou destruindo também a mim mesmo. Mas um trabalho, nesse caso, não é um trabalho. Porque um cristão, ele escolhe o que ele faz. E ele está escolhendo sempre um trabalho, ocupação útil, né? Ótimo do trabalho é quando ele é remunerado, porque aí a pessoa vive daquilo e ainda faz o bem. Vamos dizer, um trabalho que a pessoa pode fazer o bem e ser útil. Ser útil, fazer o bem e ainda ser remunerado.
A gente coloca sempre o médico, o dentista, a área de saúde que a gente mais fala, um exemplo mais simples, porque a pessoa pode exercer o trabalho dela, é uma ocupação útil, está salvando vida, é para o bem dos outros, mas ele ainda está vivendo disso. Ótimo, maravilhoso. Nossa sociedade não considera o trabalho da mulher de dentro de casa, do lar, e o trabalho de cuidar de um ser humano, dos filhos, como um trabalho. Claro que é um trabalho. A mãe que cuida do filho, ela tem um trabalho. Ela às vezes deixa o emprego dela e vai trabalhar em casa, cuidar do filho. Por que é útil? Muito útil. É graças ao cuidado da mãe que o filho cresce e é direcionado pelaquela mãe. Ou seja, cuidar de um ser humano, do próximo, é um trabalho extremamente útil, extrema e muito importante na nossa sociedade. Mas não é valorizado e nem sempre remunerado. O trabalho na casa é muito útil, porque sem higiene na casa, muitas doenças, muitos insetos, muitos problemas estaria afetando a casa. Então, mas também mais um item que não é valorizado. Então a mulher trabalha, hoje tem homem também, o homem e a mulher dono de casa, pai ou mãe dedicado aos cuidados do filho, podem não ser remunerado como um emprego, mas é trabalho, porque auxilia, edifica. Se é considerado um trabalho de limpeza do centro espírita, da igreja, do templo evangélico, um trabalho de caridade, porque o trabalho que eu faço dentro da minha casa não é um trabalho de caridade? Lógico que é. É um trabalho de caridade. Caridade para com o ambiente, para comigo, para com os meus cuidados. Assim como é um trabalho de caridade tomar banho, cuidar do seu corpo. É um trabalho de caridade. Então, a diferença que a gente precisa entender, né? Numa sociedade mais evoluída, esses trabalhos serão valorizados. E se fossem valorizados como deveriam, provavelmente não haveria espaço para os serviços, para os empregos que não edificariam o homem. Por exemplo, talvez aquela grande parte daquele funcionário da empresa de cigarro da Souza Cruz, por exemplo, estou colocando aqui da cerveja, das bebidas alcoólicas, não estariam ali se estivessem recebendo um salário para cuidar do seu lar, do seu filho. Então, às vezes, a falta de equilíbrio, de uma visão de o que é um trabalho produtivo, o que isso fomentaria para a sociedade, daria retorno para a sociedade, com certeza, se nós levássemos para uma discussão, nós íamos ver que uma dona de casa, uma mãe dedicada, produz muito mais para uma sociedade do que ela ir numa empresa de cervejaria, né, produzir cerveja, cigarro ou qualquer outro tipo de produto que envenena e vicia o ser humano. Com certeza teria mais valor. Mas, no entanto, ainda hoje nós vivemos numa sociedade que busca um privilégio, mas digamos assim, em um ganho mais particular. Porque para se fazer isso teria que haver leis sociais, né? E aí muitos ganhariam. Mas vamos lá entender isso. Não ganharia uma única pessoa muito dinheiro de todos. Veja, eu sou um empresário. Eu prefiro ter uma empresa de cerveja, uma empresa de cigarro, onde todo mundo ia trabalhar e o lucro ia ficar para mim, eu ficaria rico. Eu votaria mais se eu tivesse para votar, para lutar, para abrir, para tornar isso viável. Lógico, aí teria comissão para pagar para deputado, para político, para senador, para vereador. E quem faria isso? Quem estaria ganhando se
o homem e a mulher dona do lar, o homem e a mulher pai e mãe. Quem é o chefe? Quem é ganhar mais? Ninguém. Então por isso ninguém luta por isso. Mas por justiça, com certeza, se nós pararmos para pensar, tem muitas coisas aí que tem valor e nem deveria ter, porque não deveria existir, é uma vergonha para nós. E outras que é necessário, por exemplo, o professor não é tão valorizado como deveria ser valorizado. Há profissões hoje muito mais valorizadas que um professor, para nós termos a ideia. Continuando, e ele diz assim, ó, não vamos esquecer que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação. Vai observar, agora fala, olha como Jesus fazia, o que ele produzia, como ele cooperava, sacrificial. E aprendamos com o mestre a felicidade de servir santamente. Servir, uma vida que você pode deitar com a cabeça tranquila, sem culpa, de nunca ter, mesmo trabalhando obrigado, porque muitos dizem assim, né? Eu trabalho nisso porque eu sou obrigado, porque eu preciso viver. Que você tenha uma cabeça, uma consciência tranquila que o seu trabalho não prejudica ninguém, a maneira como você trabalha não prejudica ninguém, e mais, que você colabora com a nossa sociedade, com as pessoas que estão à sua volta e principalmente com você mesmo. Não se dando, não se permitindo ter um passado escuso, vergonhoso. Então só se você pensar nisso, que você vai ter uma consciência tranquila. E aí ele diz assim, ó, por isso que a gente vai aprender, né? A cooperação de Jesus é sacrificial. Vamos pensar assim, ó, vamos comparar. Jesus poderia ter sido, se ele quisesse, com o conhecimento dele, o poder dele desenvolvido, inclusive mediúnico, né? Ele poderia ter dominado o mundo, certo? Então, nós vamos falar assim, mas Guto, por quê? Olha como a cooperação dele é sacrificial. Ele preferiu não tomar o planeta para ele, mas porque o que ele tinha para produzir, tinha para cooperar, era para todos, então ele não queria para ele. É o que nós fazemos de diferente. Nós queremos tudo para nós. Se deixar, a gente quer ser o dono do planeta Terra. E nós muitas vezes falamos assim, eu estou colocando muito aqui a Souza Cruz porque é uma empresa que está vindo na minha cabeça, tá? Mas tem muita coisa horrível nesse mundo. Agiotagem, prostituição, tem um monte de coisa. Bom, imagina que algumas pessoas falam assim, mas eu hoje não sou um contador por minha conta ou para uma empresa mais simples porque a Souza Cruz me paga 10 vezes mais. Aí a pergunta que a gente faz a esse cristão é o seguinte, e o sacrifício de servir ao bem não existe? Aí nessa hora não tem sacrifício. Aí o ganhar para você, para o seu próprio bem, o que você necessita, você não precisa se sacrificar. Aí o outro que tem que se sacrificar. Jesus poderia ter pensado assim também. Eu, vou ficar aqui, vou nascer um filho de um carpinteiro, não vou ter poder nenhum, não vou ter nada, todo mundo vai me ridicularizar, me perseguir, me humilhar, eu posso ser o doutor de todas as religiões. Ele não sacrificou-se também? Então quando a gente faz essa comparação, às vezes estão te oferecendo muito mais ali, estão te oferecendo uma vida de melhor ganho, de mais tranquilidade, de mais paz, sabe? Aquelas coisas que a gente sempre busca. Mas raciocina. E o sacrifício pelo bem? Quando você faz isso, esse caminho, essa escolha, você tem que estar na sua cabeça se você está indo para um trabalho. Trabalho é toda ocupação útil.
Se você está trabalhando, morra trabalhando. Cristão morre trabalhando, não é empregado, trabalhando, produzindo bem, fazendo bem, pensando bem, ensinando bem, auxiliando todo mundo à sua volta para o bem. Ele morre fazendo isso, ele nunca aposenta, não tem aposentadoria para o espírito. Ele vai dizer, ah, não, quando eu era jovem eu era mais cristão, agora já estou velho, não faço mais nada, já aposentei. Não faça isso. E Jesus também, tá? Morreu servindo bem, trabalhando na cruz. Então, por isso que ele fala, examinamos a natureza de sua cooperação sacrificial. A nossa também vai ter que ter um pouquinho de sacrifício. E alguém vai dizer assim, mas o emprego que eu não pegar na Souza Cruz como contador, por exemplo, para ganhar 10 vezes mais, pegar aqui para ajudar meus irmãos, todo mundo que precisa, né? Eu nunca vou ganhar aquele rendimento, é verdade. Mas alguém vai ocupar lá, vai. Aquele que não é cristão vai. Porque neste mundo tem espaço para todo mundo. Ah, o traficante abriu uma vaga na boca dele para traficar droga lá, para vender droga. Aí vai o cristão lá, mas aqui paga bem. Mas e o sacrifício? Ah, mas se eu não pegar essa vaguinha aqui, vai vir outra e vai pegar. Que não é cristão. Vai ter, porque o mal sempre vai existir. O mal vai empregar o mal. E o bem vai empregar o bem. Hoje tem uma mistura de tudo isso. Na justificativa de ganhar dinheiro, vale tudo. Vale tudo. Então, podemos começar, ele diz assim, podemos começar hoje mesmo. Uma enxada e uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Quando você está falando assim, trabalho braçal, né? Se a gente fosse pensar num trabalho braçal, aí pronto. Você basta uma enxada e uma caçarola, você já pode começar a trabalhar para o bem. Por quê? Vamos colocar uma enxada. Ela pode limpar um terreno, que sem essa limpeza de terreno pode ter muito bicho, cobra, animais peçonhentos, e oferecer um risco à saúde de quem passa por aquele local. Mas ele também pode movimentar a terra para plantar, tá fazendo. E pode ganhar dinheiro disso, e pode sobreviver de um ato, de um trabalho digno, correto, verdadeiro, do bem, colaborando com a sua sociedade. A caçarola, quem sabe? A panela. Olha só como ele está comparando aqui. Uma panela. Mas eu não consigo carpinar. Então, com uma panela, você já pode começar. Está mostrando para uma máxima simplicidade. Você pode fazer uma comida que mata a fome das pessoas que estão à sua volta, da sua família. Já está produzindo para o bem. Porque você não está fazendo só para você. Você também está fazendo para os outros. E nesse trabalho de fazendo com amor, isso é importante. O trabalho tem que ter ocupação mental. Você não vai fazer de qualquer jeito, senão a comida vai ser salgada ou sem sal, né? Ou vai queimar a comida. Então ponha o amor, ocupa, deixa o tempo passar. Porque esse mundo, o tempo é linear. Quando você ocupa com alguma coisa boa, não tem como ocupar com algo, dar vazão ao mal. Quando você vaga o pensamento, você pode estar fazendo uma atividade que seria boa. Por exemplo, comida. Mas o pensamento vaga, a obsessão te pega, quando você assusta, não está muito salgada, está sem sal, queimou, você perdeu o tempo do mesmo jeito, porque você ficou preso naquela comida, até ela terminar, não produziu algo bom, nem para você e nem para as pessoas que estão à sua volta, e ainda por cima alimentou a obsessão. Estou falando de obsessão simples, tá? É obsessão. Então vamos colocar um exemplo aqui. Acordei hoje com um pensamento meio triste. Sabe uma coisa? Eu vou fazer um almoço bom. Vou fazer um bolo. Vou fazer isso. No momento que você estiver fazendo, e a proposta que você fizer para não ficar curtindo esse pensamento, não ficar alimentando esse pensamento, e fazer algo que produza, que alimente as pessoas que estão à sua volta, pode fazer. É um tratamento espiritual. Mas não adianta você manter o pensamento, curtindo o pensamento. Aí chora aqui, chora ali, chora aqui, chora ali, chora ali. Não adianta. Você não está se ocupando daquilo que você está fazendo.
não estará ocupada para o mal. E se não estiver ocupada para o bem, está ocupada para o mal. Cabeça vazia é oficina do diabo. Sempre ouvi esse ditado e é verdadeiro. Então, uma das coisas que nos faz ficar sempre obsediado, falta do que fazer. No fazer de ocupação útil. Às vezes está cheia, sua agenda está cheia, você está correndo para cima e para baixo, mas não está se ocupando. Não gosta daquilo que faz, está sempre vagando o pensamento, está sempre em outro lugar no momento em que você está executando a tarefa. Tá certo? E aí ele continuando, ele diz assim, ó, se te encontras enfermo, ele vai mostrar assim, ó, os limites, né? Vamos supor que você está doente, de mãos inabilitadas para colaboração direta, se você não tem condições de fazer, se você está enfermo, ou suas mãos estão impedidas, não só pela enfermidade, mas você pode ter perdido a mão, você está com a mão enfaixada, você tem algum problema de saúde nas mãos e não consegue movimentá-la, para fazer uma colaboração direta, por exemplo, podes principiar mesmo assim. Você vai falar, nossa, ainda posso ajudar? Pode, servindo na edificação moral de teus irmãos, ou seja, ensinar. Vamos supor que eu sofro um acidente, eu não posso andar e eu quase não posso me movimentar, fiquei inválido, mas consigo falar, ler e memorizar. Eu não vou ficar sem servir, não. Vou estudar. Eu não posso trabalhar de forma direta em algo, mas eu posso sim aprender e passar isso para diante, o aprendizado moral, a história do Cristo, divulgar o bem, falar sobre autoestima, falar sobre a gentileza, falar sobre temas edificantes. Tem até um rapaz na internet que ele nasceu sem as pernas, sem as duas pernas, sem os dois braços, só a cabeça e o tronquinho, e ele dá vídeo, ele grava vídeo na internet, ensinando as pessoas como viver a vida. Tá vendo? É isso que é o trabalho, uma atividade útil. A quantidade de depoimento que você vê lá no canal dele, de pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam desanimadas, pessoas agradecendo ele, porque só de assistir um vídeo dele dá vergonha muitos de nós que temos uma saúde e não fazemos metade do que ele faz, não temos uma vida, uma visão de vida que ele tem, tão otimista, tão alegre, tão simpático. Pessoas que estavam tristes. Então, percebem que, sim, gente, a arte de servir. Sempre que nós servirmos ao bem, estaremos bem. Durante o serviço do bem e depois do serviço do bem, durante o serviço do bem, porque nós estamos com a presença, com o envolvimento do bem e com a proposta do bem dentro de nós, de viver aquilo que estamos fazendo para o nosso próprio bem. Agora, depois que aquilo acaba, né? Porque algumas pessoas fazem, tudo acaba, e aí qual é a sensação maravilhosa de ter feito a sua parte, de ter colaborado? Imagine, vou falar agora para a dona de casa, que às vezes pensa assim, parece que eu não faço nada, né? Porque não tem valor. Você que imagina. Terminado o seu serviço de casa, a casa limpa, higienizada, o ar modificado, né? E mais, para você é missão cumprida, porque a minha proposta, a hora de começar a limpar a casa, é me dar aqui, é fazer o que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer num lugar onde eu gostaria de estar. É para mim, eu estou limpando como se fosse para mim. Às vezes nem é para mim, a casa não é minha, o espaço não é meu, ou não somente eu vou usar, mas eu estou fazendo isso, então eu faço da melhor forma. E quando eu termino, aquela sensação de fiz a minha parte, eu sei que eu limpei a minha casa. Ninguém pode um dia dizer que eu nunca limpei. Eu limpei, e é uma coisa que eu vou dizer com muito amor, com muito carinho.
eu fiz, eu limpava a minha casa com muito amor, com muito carinho. É isso. Isso foi se acabando, foi no momento que nós estamos vivendo, porque as profissões foram valorizadas, as profissões no capitalismo foram mais valorizadas do que o trabalho, os trabalhos braçais dentro de casa, o cuidado com o filho. Eu cuidei do meu filho. Eu acho bonito, muitas pessoas param suas atividades profissionais e vão cuidar dos filhos, né? Muito bonito isso, porque nossa, ela parou o emprego dela, deu um tempo profissional no emprego dela e vai trabalhar. E cuidar de filha, ela trabalha mais do que o emprego. Porque antes ela tinha um emprego às vezes de 6 horas, de 8 horas, tinha férias, era remunerado. E o trabalho do filho, 24 horas. Não tem feriado, não tem férias e não ganha absolutamente nada para fazer. Então é um trabalho muito duro. Tá? A gente volta